Chegamos à última lição do trimestre do nosso estudo a respeito da carta aos Gálatas. Quantas coisas boas aprendemos, como podemos perceber o amor de Deus, a misericórdia de Jesus em nos salvar unicamente por sua graça e motivado pelo seu amor infinito. Hoje nós veremos, e ao longo dessa semana, a centralidade da cruz e do plano de salvação na carta de Paulo aos Gálatas e, obviamente, ao longo de todo o ministério dele. Eu gostaria de começar lendo para você o que está em Gálatas 6,14, porque esse texto vai nortear-nos, nos mostrar como que deve ser a nossa caminhada cristã, no que devemos centralizar a nossa vida, nossas esperanças, o nosso estilo de vida. Diz o seguinte: longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. O centro da mensagem de Paulo aos Gálatas era a cruz e a justificação pela fé. Era a morte substituinte de Cristo e a justificação unicamente pela fé no sacrifício de Cristo. Essa centralidade da cruz de Cristo é perceptível em outros momentos do ministério de Paulo. Por exemplo, quando ele escreveu aos Coríntios, a sua primeira carta, no capítulo 2, verso 2, ele disse também o seguinte: pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Este deve ser o centro da nossa mensagem de esperança e de salvação para as pessoas. Precisamos ajudar as pessoas a visualizarem Jesus na cruz. As pessoas e nós, primeiramente, precisam entender o que significou a morte de Cristo. Por que ele morreu, por quem ele morreu, para que ele morreu. E quando você, amigo ouvinte, estuda a Bíblia buscando essas respostas e você as encontra, você compreenderá o plano de salvação e se sentirá motivado, motivada a explicar esse plano de salvação, a apresentá-lo para outras pessoas. Porém, o centro do seu estudo da Bíblia precisa ser Cristo, para que você encontre a Cristo, seja transformado por Cristo e seja impulsionado a levar a Cristo a outras pessoas. Em João 5, 39 e 40, Jesus disse que é perfeitamente possível estudarmos a Bíblia e perdermos a salvação. E por quê? Ele disse o seguinte: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para tendes vida eterna. Os fariseus estudavam a Bíblia, examinavam as Escrituras, porque pensavam que teriam salvação estudando a Bíblia. Porém, eles não queriam ir a Jesus. No seu estudo bíblico, você pode não estar indo a Jesus. Você pode estar estudando a Bíblia sem buscar o centro, o principal, o personagem principal das Escrituras, que é Jesus. É apenas quando você fizer isso, quando você buscar o centro, o personagem central, é que você será impactado com o Evangelho de Jesus Cristo. E, consequentemente, você vai querer levar para as pessoas aquilo que lhe impactou. Por isso, amigo ouvinte, centralize a sua vida, centralize o seu estudo da Bíblia na pessoa de Jesus, assim como Paulo fazia. E é por isso que ele dizia que ele não queria se gloriar em qualquer outra coisa. Ele não queria centralizar a sua mensagem, as suas expectativas em qualquer outra coisa que não fosse a cruz. Muito obrigado por sua companhia. Aguardo a você no programa de amanhã. Um abraço e até lá. Nessa semana em que veremos algo mais sobre a centralidade da pessoa de Jesus na carta aos Gálatas, no ministério de Paulo e na nossa vida também, quero aproveitar a oportunidade para estudar com você alguns aspectos das palavras finais do apóstolo Paulo em sua carta aos Gálatas. Vou ler para você o que está em Gálatas 6, 11 a 18. Ele diz o seguinte: vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho.
Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Antes, querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Várias coisas poderíamos destacar desta saudação final, porém, o faremos também ao longo da semana. Mas, no estudo de hoje, eu queria destacar alguns pontos que mostram o interesse de Paulo em apresentar a Cristo como o centro para as pessoas. Em primeiro lugar, no verso 11, Paulo diz que ele escreveu com letras grandes. Não se sabe o real motivo dele ter feito isso. E alguns estudiosos pensam que aqui é mais uma evidência de que Paulo tivesse realmente um problema de visão, sequela da visão que ele teve na estrada de Damasco, e que por isso esse problema de visão poderia ser o espinho na carne de Paulo, mencionado por ele em 2 Coríntios 12, 7 a 9. Porém, não temos certeza, é uma das hipóteses. Já nos versos 12 em diante, até o versículo 14, percebemos que Paulo, ao contrário dos falsos mestres, ele queria se gloriar só na cruz de Cristo e não naquilo que as pessoas faziam porque ele assim ordenasse. Os judaizantes, os falsos ensinadores, queriam que os gálatas se circuncidassem, primeiro, para que eles tivessem a sua autoridade estabelecida, para que eles tivessem a sua influência reconhecida, em exercer aquela heresia de que a salvação era pelas obras. Quando as pessoas aceitassem se circuncidar a pedido deles, eles seriam vistos como importantes, como pessoas de influência. E Paulo diz que, ao contrário deles, Paulo não queria se gloriar naquilo que os gálatas fizessem. Ele queria se gloriar na cruz de Cristo e queria que a cruz de Cristo influenciasse as pessoas. A tal ponto que Paulo argumenta que circuncisão, ou seja, ser circuncidado ou não ser circuncidado, isso é o de menos. O que mais importa para Cristo é ser uma nova criatura. E os falsos mestres não estavam ensinando isso. Não estavam ensinando a importância de ter um coração totalmente transformado pela graça atuante de Jesus. E no verso 16 de Gálatas 6, Paulo diz que todos aqueles que andassem de acordo com o ensinamento dele acerca da cruz e da justificação pela fé, essas pessoas receberiam misericórdia de Deus, paz. Essas pessoas receberiam misericórdia como Deus deseja derramar sobre todo o seu Israel. Ele utiliza o termo Israel de Deus para se referir à igreja. Israel como etnia já acabou. Agora Deus tem o seu Israel espiritual e a igreja é o Israel de Deus. Na verdade, a igreja, longe de ser uma substituição de Israel, a igreja é a continuidade do povo de Deus ao longo da história. E ao final, Paulo diz para ninguém molestá-lo, porque ao contrário dos falsos mestres, Paulo trazia no seu próprio corpo as marcas do sofrimento das perseguições que enfrentava por causa de Jesus Cristo. Ou seja, Paulo realmente tinha Cristo como centro de sua vida, porque Paulo preferia anunciar a mensagem da cruz, mesmo que tivesse de enfrentar perseguição por causa disso. Ao contrário dos falsos líderes, que estavam dispostos só a aparecer e não estavam dispostos a sofrer pela pregação do Evangelho. Esses são alguns aspectos das palavras finais de Paulo, e ao longo agora da semana vamos estudando ainda mais para percebermos sempre a centralidade de Cristo, da sua pessoa, da justificação pela fé
na vida e ministério de Paulo. E como que isso, obviamente, vai impactar as nossas vidas também. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até amanhã. Hoje veremos um outro aspecto das palavras finais de Paulo em Gálatas 6, quando ele encerra a sua carta. E esses aspectos que estamos analisando vão nos mostrar o quanto Jesus era importante para Paulo, o quanto a mensagem da cruz e da justificação pela fé eram o centro daquilo que Paulo ensinava, fazia e vivia. Em Gálatas 6, versos 12 e 13, Paulo disse que os falsos mestres queriam ostentar-se na carne, ao fazer os gálatas se circuncidarem, e que eles faziam isso também para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Com isso, Paulo está dizendo que a motivação dos judaizantes, dos falsos mestres, era o aparecer. Se eles levassem os gálatas a se circuncidarem para receberem a salvação, ao contrário do que Paulo ensinava, esses indivíduos poderiam aparecer diante dos outros como se fossem os caras, aqueles que realmente sabiam tudo e que, portanto, as pessoas poderiam dar mais crédito a eles do que ao próprio apóstolo Paulo. Só que Paulo disse que ele, ao contrário, ele não queria aparecer. Ele queria que Cristo aparecesse e fosse exaltado na vida das pessoas. Isso aqui vai ajudar você, amigo ouvinte, a distinguir entre um verdadeiro e um falso ensinador. Um verdadeiro ensinador de Jesus, ele faz que Cristo, o plano de salvação, a Bíblia, as verdades bíblicas apareçam. O verdadeiro ensinador, ele é apenas um veículo usado por Deus para comunicar o Evangelho. Ele aparece, obviamente, mas bem menos do que Cristo. A aparição, diríamos assim, a forma como o comunicador do Evangelho aparece apenas para comunicar a mensagem. Quem tem que aparecer, quem tem que impactar as pessoas é Cristo. Por isso, quando você ver um orador exaltando a si mesmo, exaltando a sua intelectualidade, a sua capacidade de persuasão, qualquer tipo de exaltação que prive as pessoas de perceberem a Jesus como centro, pode ter certeza esse pregador, esse ensinador não está seguindo pelo caminho correto. Além disso, Paulo disse que os falsos ensinadores ensinavam a obrigatoriedade da circuncisão para evitar a perseguição por causa da cruz de Cristo. E por quê? Eles estavam dispostos a se familiarizarem, a não entrarem em conflito com os costumes dos judeus mais fanáticos da época. Para eles, a circuncisão era um meio de salvação. Então, se os judaizantes da Galácia levassem os crentes a crerem do mesmo modo, não teria-se conflitos e assim poderia pregar o evangelho com mais facilidade. É óbvio que nós devemos evitar os conflitos, porém com base na verdade. Não podemos evitar conflitos fazendo uso de mentiras. E Paulo preferiria conflitos, desde que obviamente fossem construtivos, do que evitar conflitos da forma errada. O cristão tem que assumir uma posição ao lado das verdades divinas. E se isso gerar conflito, que seja por causa da verdade e não por causa do erro. Esses são outros aspectos que nós podemos perceber e que nos apontam para a centralidade da pessoa de Cristo no ministério e na vida do apóstolo Paulo. Amanhã daremos sequência ao nosso estudo. Um abraço carinhoso, fique com Deus e até lá. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Para o apóstolo Paulo, especialmente na carta aos Gálatas, que é o tema do nosso estudo do trimestre, o Evangelho, a mensagem de salvação, tem dois princípios fundamentais. Primeiro, a centralidade da cruz de Cristo e a doutrina da justificação pela fé. Hoje eu quero analisar com você a centralidade da cruz. E como podemos perceber isso de forma mais clara? Entendendo o que significava a cruz nos dias de Paulo.
Em Gálatas 6,14, Paulo disse assim, que eu jamais me glorie a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas em que contexto Paulo disse isso? Paulo disse isso num contexto em que a cruz era muito mal vista. Os judeus achavam ofensiva, até uma blasfêmia, a ideia de o Messias ser crucificado. Já os romanos consideravam a crucificação algo tão repulsivo que eles nem mencionavam a crucificação como uma forma de punir um cidadão romano. Punia-se, diríamos assim, a ralé. Então a cruz de Cristo era considerada ridícula. Foi nesse contexto que Paulo com ousadia disse, olha, eu não me glorio em nada, a não ser na cruz de Cristo. Ou seja, enquanto a cruz era motivo de riso ou de escândalo para os outros, para Paulo, a cruz era o motivo da sua glória. Amigo ouvinte, a cruz tem sido o motivo da sua glória. Em Filipenses 3, verso 8, Paulo disse, sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. A cruz era tão importante para Paulo que ele considerava tudo como perda. Sua posição, seu trabalho, sua vida anterior, tudo aquilo, por mais importante e por mais destacado que fosse, era considerado um refúgio, como nada, em comparação com aquilo que ele havia adquirido de conhecimento ao aprender sobre Jesus e sobre a cruz. A cruz tem sido, amigo ouvinte, o motivo da sua glória. A cruz de Cristo nos desafia a reavaliarmos a maneira como nós nos vemos e a maneira como nós nos relacionamos com o mundo. Porque Paulo disse em Gálatas 6,14 que por ele se gloriar na cruz, o mundo estava crucificado para ele e ele para o mundo. Isso nos ensina que quando entendemos a mensagem da cruz, mesmo que sejamos ainda pecadores, a cruz vai mudar, vai romper a nossa relação com as coisas ruins do mundo. A mensagem da cruz nos tornará pessoas melhores, pessoas que amam os outros, que tratam as pessoas com carinho, respeito, consideração, pessoas que não julgam o próximo simplesmente pelo seu comportamento, mas avaliam as pessoas pela essência delas e à luz da cruz, porque vê em cada pessoa a possibilidade de melhorar, caso essa pessoa queira. Amigo ouvinte, que a cruz de Cristo seja o centro da nossa vida e nos impacte positivamente a fim de nos transformar, assim como fez com o apóstolo Paulo. Muito obrigado por sua companhia, um forte abraço e até amanhã em mais um programa Lições da Bíblia. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Ao longo da semana estamos estudando o significado de andar no Espírito e vimos até o momento, entre outras coisas, que nós vivemos num verdadeiro cabo de guerra espiritual. De um lado está a nossa natureza espiritual, de outro lado está a nossa natureza pecaminosa, as duas lutando, guerreando para obterem a vitória sobre o nosso próprio eu. Hoje nós vamos estudar quais são as obras da natureza pecaminosa, numa listagem que Paulo apresenta em Gálatas 5, e amanhã veremos quais são as obras produzidas pelo Espírito Santo na vida do cristão. Ao analisarmos essas duas listas, você vai poder perceber se você está alimentando mais a natureza espiritual ou a natureza pecaminosa. Ao você analisar essas duas listas, você vai poder fazer uma autoanálise e ver como está indo a sua relação com Deus e sua consequente luta contra o pecado.
Hoje veremos quais são as obras da natureza pecaminosa. Paulo apresenta uma lista de vícios e amanhã veremos uma lista de virtudes éticas que estão relacionadas à natureza espiritual. Qual é a lista de vícios mencionados por Paulo? Se encontra em Gálatas, capítulo 5, 19 a 21. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Paulo não está dizendo que quem praticou essas coisas perderá a salvação, mas ele está dizendo que quem continuar alimentando estas coisas, ele vai perder a salvação. Os desejos da natureza humana são, como Paulo disse, a imoralidade sexual, a impureza, a sensualidade excessiva, não é? Idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúme, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, invejas, bebedeiras. Aqui na Nova Versão Transformadora, festanças desregradas. Tudo isso tem a ver com as obras da natureza pecaminosa. Se você luta contra essas tendências, pode ter certeza que Deus está orgulhoso de você. Se você está lutando contra a imoralidade sexual e não se entregou para ela, mas nesse processo de luta você está tendo algumas quedas, o Espírito Santo lhe ama do mesmo jeito. Ele é paciente e ele lhe ajudará a ir obtendo as vitórias que precisa. Se você é viciado na prostituição, o Espírito Santo vai ajudar você a sair deste vício, porque Ele quer o melhor para você, Ele quer a sua felicidade, Ele quer que você busque suprir as suas carências de afeto, de amor, de outras formas saudáveis e não de formas destrutivas. Mas lembre-se, se você é um pecador, uma pecadora e não um pecadeiro nem uma pecadeira, pode ter certeza de que você está lutando ao lado do Espírito e não contra o Espírito. Agora, qualquer um desses pecados praticados e que são alimentados de forma rebelde, de forma irresponsável e a pessoa não está nem aí a história muda de figura. A pessoa está dizendo não ao Espírito Santo. Ele não vai deixar de amar e de atuar na pessoa, é óbvio. Mas se a pessoa não aceitar a Jesus como seu Salvador, ou se a pessoa diz que aceita a Jesus, mas permite que o diabo leve essa pessoa a fazer tudo aquilo que Jesus não gosta, a pessoa está novamente dizendo não para Cristo. Mas se você é uma pessoa que luta contra essas tendências pecaminosas de Gálatas 5, 19 a 21, mas você luta, você até tem as suas quedas, mas você busca em Deus ser uma pessoa melhor, eu posso lhe garantir, a graça de Jesus está atuando na sua vida. Você não é uma pessoa pecadeira que faz do pecado um estilo de vida. Você é uma pessoa pecadora que está buscando o crescimento. E com certeza, se você continuar buscando a Cristo, continuar buscando um batismo diário com o Espírito Santo, Ele lhe ajudará a obter as vitórias que precisa. Deus avalia cada pessoa de forma individual. Por isso, siga adiante e não permita, em hipótese alguma, que você mesmo, você mesma fique sem a presença do Espírito. Somente o Espírito Santo pode refrear a nossa natureza pecaminosa que naturalmente gosta de fazer as coisas erradas. Seja um amigo, uma amiga do Espírito Santo e você terá grandes vitórias. Amanhã veremos a lista de virtudes éticas que são implantadas em nós pelo Espírito Santo. Com certeza, tanto com a lista que estudamos hoje, que analisamos hoje um pouquinho, com a lista de amanhã, você vai poder avaliar se você está alimentando mais a natureza espiritual ou a natureza pecaminosa. Um abraço carinhoso e até ao programa de amanhã. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Nas considerações finais da carta de Paulo aos Gálatas, também podemos aprender lições espirituais muito bonitas para fecharmos com chave de ouro o nosso estudo desse trimestre.
Eu queria que você me acompanhasse na leitura de Gálatas capítulo 6, versos 15 e 16. Não importa se fomos circuncidados ou não, o que importa é que fomos transformados em nova criação. Que a paz e a misericórdia de Deus estejam sobre todos os que vivem de acordo com esse princípio e sobre o Israel de Deus. Que bonito isso, amigo ouvinte. Paulo diz que o mais importante para Deus não é o que você faz no seu exterior, mas o mais importante para Deus é você ser transformado em uma nova criatura. E ele diz o seguinte, que a pessoa que aceitar este princípio, que viver com esta regra de que o mais importante é ser nova criatura do que simplesmente aparentar ser alguma coisa que não é, ele diz que a pessoa que aceitar, que entender isso que ele está dizendo, essa pessoa vai desfrutar da paz e da misericórdia de Jesus Cristo. Vai desfrutar da paz e da misericórdia de Deus. Interessante que este princípio de Paulo se aplica, diz aqui Gálatas 6,16, a todo o Israel de Deus. Você sabe que quando Paulo escreveu esse trecho, Israel não existia mais como nação. E, portanto, ele está se referindo aos cristãos. Todos aqueles que aceitam a Cristo como Salvador, o principal descendente de Abraão, o pai da fé, fazem parte do Israel de Deus. Por isso a igreja é a continuação de Israel. E outra consideração final que Paulo faz está aqui no verso 17. De agora em diante, que ninguém me perturbe com essas coisas, pois levo em meu corpo cicatrizes que mostram que pertenço a Cristo. Irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês. Amém. O apóstolo Paulo, ao contrário dos judaizantes e fanáticos que queriam afastar os gálatas da compreensão correta acerca de Jesus, o apóstolo Paulo tinha marcas, cicatrizes no seu corpo pelo que ele havia passado por Cristo. Se você ler 1 Coríntios 11, 24 a 27, Paulo fala que ele foi castigado com varas 3 vezes, apedrejado, sofreu naufrágios 3 vezes, passou por muitos perigos, ou seja, era um homem que trazia no corpo as cicatrizes por ser um ministro do Evangelho. E aí Paulo finaliza dizendo que as marcas que ele tem no seu corpo falavam muito alto acerca da sua devoção a Cristo e que por isso os gálatas poderiam confiar muito mais naquilo que Paulo estava dizendo sobre a justificação pela fé do que aquilo que os judaizantes estavam pregando a respeito de salvação pela lei, salvação pelo comportamento. Amigo ouvinte, muito obrigado por sua companhia. Foi um privilégio ter a sua companhia no estudo desse trimestre. Amanhã acrescentarei um pouquinho a mais a este tema para nós finalizarmos de vez o nosso estudo. E eu quero mostrar para você amanhã que Deus hoje quer que eu e você tenhamos uma outra marca também no nosso interior. Assim como Paulo tinha suas marcas em consequência de ser um missionário ao lado do exército de Cristo na luta contra o exército do mal, Deus quer que você também seja marcado com a pessoa do Espírito Santo, para Deus demonstrar para o universo que você é de Deus, mas também para preparar você para a volta de Jesus. Aguardo a você então no nosso estudo de amanhã. Um forte abraço e até lá. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Entre outras coisas, aprendemos ontem que o apóstolo Paulo tinha no seu corpo as marcas, as cicatrizes, por ter sido um fiel ministro de Deus, por ter decidido fazer parte do exército de Cristo. Quando fazemos parte do exército de Cristo, temos bênçãos, mas também temos marcas, temos feridas, porque existe um exército inimigo que é o exército de Satanás. Mas Deus proveu uma maneira de nós sairmos vitoriosos no conflito entre o bem e o mal.
Deus quer marcar o nosso interior, marcar o nosso coração, marcar o fundo da nossa mente com a presença, com a pessoa do Espírito Santo. Quero ler para você o que está em Efésios, capítulo 1, versos 13 e 14. Agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. E quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. O Espírito é a garantia de nossa herança, até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade para o louvor de sua glória. Paulo diz que a partir do momento em que nós ouvimos o Evangelho e aceitamos a Jesus como Salvador, recebemos o selo do Espírito Santo. O que é este selo? O selo do Espírito Santo, amigo ouvinte, é uma impressão deixada pelo Espírito no nosso interior para nos convencer de que, mesmo sendo pecadores, somos filhos de Deus e fazemos parte do povo de Deus. Nos tempos antigos, quando alguém selava um documento, ele estava marcando aquele documento, deixando uma marca para identificar que aquele documento havia sido assinado por aquela pessoa. Deus usou isso como exemplo para falar do selo, da marca interior que o Espírito Santo coloca em nós, uma marca de posse, para você ter certeza que você pertence a Deus. Isso é maravilhoso, amigo ouvinte, porque esta certeza, de acordo com Efésios 1,14, é a garantia de nossa herança até o dia em que Deus nos resgatará na volta de Cristo. Ou seja, até a volta de Cristo, você e eu contamos com a presença do Espírito Santo em nosso interior para garantir-nos de que somos propriedade de Deus. Pertencemos a Deus e à família do céu. O Espírito Santo nos dá esse selo, esta marca da aceitação divina, para que você e eu tenhamos paz ao longo da nossa caminhada cristã. E além disso, veja o que ele faz de acordo com Romanos 8,16. Pois o seu Espírito confirma a nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ele confirma, ele testemunha a nossa mente, a nossa consciência de que Deus nos ama, de que Jesus morreu por nós e que por isso podemos nos aproximarmos ao trono da graça a todo instante. O Espírito Santo, ao selar o nosso interior para demonstrar que pertencemos a Deus, ele nos convence de que a presença de Cristo no santuário celestial é a certeza da nossa vitória final e do perdão que vamos recebendo ao longo da caminhada cristã. Que essa certeza, amigo ouvinte, alimente o seu coração, a sua vida, e que você, justificado pela fé em Jesus Cristo, continue com a presença do Espírito Santo para você ser santificado, parecendo-se cada vez mais com Jesus em caráter, e deste modo seja preparada para o glorioso evento da volta de Jesus. Amanhã começaremos um novo estudo. Estudaremos sobre a maravilhosa carta de Paulo aos Romanos e eu desejo ter a sua companhia mais uma vez no próximo trimestre, em que estudaremos os 16 capítulos da carta de Paulo aos Romanos. Papai do céu lhe guarde, um abraço e até o nosso próximo estudo. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros.